A paz do Senhor Jesus. Amados, hoje vamos falar de um assunto bastante crítico, né, que isso aí é polêmica, né, que gera uma polêmica, mas isso está em todos os lugares e em todas as igrejas. E uns concordam, outros não. Vamos ver hoje se eu consigo esclarecer alguns pontos sobre o dízimo. Tá? Não quero atacar a igreja nenhuma, né? Mas nesse ministério nosso aqui da Igreja de Deus, nós não recolhemos dízimo. Por que não? Porque está escrito aqui na Bíblia que esses tempos cristãos, no tempo de Cristo, que vem de Moisés até Jesus, não se usa o sistema de dízimo no tempo cristão, e sim no tempo de Moisés, que é de Horebe até Jesus, de Moisés até Jesus. Isso foi por 1400 anos. Era lei, mas a lei, houve mudança na lei, né? Vamos ver aqui então em Números. Vamos ler primeiro aqui em Hebreus 7, versículo 5. Hebreus 7, versículo 5. E os que dentre os filhos de Levi recebem, recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos. Irmãos, a lei de Deus é tão perfeita que os levitas tinham o direito de receber o dízimo, mas só do povo de Israel, dos seus irmãos. As nações em volta de Israel, que tinha lá, não era permitido recolher dízimo de outras nações, e sim do povo de Israel que veio de Abraão, né? Jacó, Israel, Abraão. O dízimo era recolhido dentro desse povo e não em toda a terra por onde eles andavam, né? É uma coisa bastante séria. Mas no tempo cristão, não. Vamos em Números. Vamos em Números aqui, que os levitas, né, há comentários que levitas são uma pessoa que canta. Não, levitas é uma tribo, né? Tribo de Levi, é a nação levita, né? E eles não foram contados entre o povo de Israel, né, para trabalho. Eles eram responsáveis para mudar o tabernáculo de lugar, o templo, e fazer os trabalhos ali, sacrifícios e portaria, tudo, né, que tinha de trabalho no tabernáculo era a tribo de Levi que fazia. Portanto, o dízimo era para esse povo, né, que não tinha herança. Eram 12 tribos, 11 receberam a herança, a tribo de Levi não, para cuidar desse trabalho. Tá? Então vamos ver aqui em Números capítulo 1, no 48 e 49. 48, vou ler o 47 também. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor tinha falado a Moisés, dizendo: porém, não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel. Então, era uma tribo destinada a cuidar do tabernáculo. Por isso eles tinham o direito de recolher o dízimo, porque senão não tinham como se alimentar, né? Os outros receberam herança, tinham como trabalhar, produzir, mas eles não. Eles eram responsáveis pelo trabalho do tabernáculo, né? Então vamos em Deuteronômio 12. Deuteronômio 12, 5, 6 e 13.
outro detalhe, o dízimo não era depositado em qualquer lugar, né? Ou, referindo hoje, não é em qualquer igreja que você vai colocar o seu dinheiro, né? Se é que dizima, no tempo de hoje, dizima na igreja que você acha que está certa, mesmo não sendo coisas da lei desses tempos. Tá? Eu estou lendo aqui tempo de Moisés. 12, 5, 6 e 13. Mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos para ali pôr o seu nome, buscareis para a sua habitação e ali vivereis. E ali trareis os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos e a oferta alçada de vossa mão, e vossos votos e as vossas ofertas voluntárias e os primogênitos. Então, havia um sistema do lugar. Não era qualquer lugar que ia levar, ou para qualquer família que ia direcionar o dízimo. Não, ia pro tabernáculo, um lugar específico, e ali era distribuído. 13, versículo 13. Guarda-te de que não ofereças os teus holocaustos em todo o lugar que vires, né? Ou não entrega seu dinheiro em qualquer igreja, né? Vamos ser mais claros, né? Que a coisa é bastante certa na lei de Deus. Então, não era qualquer lugar que o dízimo era entregue ou era recolhido. Deuteronômio 14. Está pertinho aqui. 14, 22, 24 e 25. Deuteronômio 14, 22. Certamente darás os dízimos de todo o fruto de tua semente, que cada ano se recolher no campo. Então, até hoje, ainda se discute que o dízimo é pago somente com cereais. Não. Nesse tempo aqui, era. Por quê? Porque não tinha moeda corrente. Não tinha o papel, como diz, né? O money. Então era a safra. Plantava-se, colhia e pegava os 10% da produção e levava para os levitas, né? 24. E quando o caminho te for tão comprido que os não possa levar por estar longe de ti o lugar que recolheres o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado. Então, há também uma questão, ele está falando de grãos, é de ano em ano, mas o dízimo era de tudo que se produzia. Por exemplo, a galinha, não tem como você esperar um ano para levar o dízimo da galinha. Então, era diferente o sistema da devolução do dízimo. Grãos, anual. Os dízimos de produção de hortaliça, por exemplo, não pode esperar um ano, né? Então tem outra maneira de trabalhar desse jeito. Vamos ver 25. Então, galinha, pato, marreco, né, tudo, também devolvia o dízimo. Hortaliças, tudo. Olha a maneira de devolver esse dízimo então. Então, vende-os e ata o dinheiro na sua mão e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. Então, nesse tempo, as coisas pequenas, galinha, porco também, produz muito no ano, não dá para esperar um ano. Então, é vendido e levar o dinheiro aos levitas. Naquele tempo era moeda, né? É um tipo de dinheiro diferente, né? Latão, cobre, prata, tudo isso tinha o seu valor específico.
Então, quando não dava para esperar um ano, levava, vendia o seu produto e levava aos levitas. Vamos mais em Deuteronômio ainda, 26. Tem o dízimo anual, tem o dízimo mensal, né? E o dízimo semanal, que é das verduras, que também era tirado o dízimo. Então, tudo isso era levado à tribo dos levitas. Deuteronômio 26 agora. 26. 12 e 13. Então, além do dízimo do primeiro ano e dos pequenos dízimos, dos dízimos que não podia esperar, tinha o dízimo também do terceiro ano. Né? Por que do terceiro ano? Porque você pega uma bezerra, por exemplo, você não vai conseguir tirar o dízimo dela em um ano. Ela vai crescer, vai emprenhar, vai parir, né? E depois que você vai conseguir fazer esse procedimento, porque você não tem como você tirar a 10ª parte de uma vaca do bezerro. Então, por isso está na lei, bem explicado aqui, do terceiro ano. Quando acabares de separar todos os dízimos da sua colheita no ano terceiro, colheita está se referindo a tudo. Né? Você recolheu tudo, vendeu aquilo que não pode levar, tirou o dízimo do gado no terceiro ano, que é o ano dos dízimos, então os dará aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos, às viúvas, para que comam dentro das tuas portas e se parte. Então, toda essa produção das 12 tribos, no terceiro ano, era recolhido e levava aonde o Deus escolhia para colocar ali o seu nome, é o tabernáculo naquele tempo, né? E depois, templo. Então, era levado para ali, mas não para o dirigente. Era para o povo festejar ali dentro da cidade, dentro do templo. Para todos, levita, estrangeiro, órfão, viúva, e o levita. E os que levassem. Então, estrangeiro naquele tempo era o povo que não era israelita, que saiu do Egito, muita gente viu os sinais que Deus fez lá, e então achou por bem seguir o Deus único, né? O Deus de Israel. Então, eram os estrangeiros. Viúvas. Viúvas é aquela que não tem o marido, não tem nenhum filho, tá? Para que ajuda, nem um parente, é a viúva. Também tinha o direito de consumir esses dízimos. Os órfãos, muita guerra, né? Muitos órfãos também recebia o dízimo. E os levitas, porque tomava conta do templo. Então, essa é a verdade do dízimo no tempo de Israel. Era para isso. 4 fontes. Estrangeiro, viúva, órfãos e os levitas. Mas não para enriquecer pessoas, como você vê nos tempos, né, de hoje. Não estou criticando igreja nenhuma, é o que está escrito aqui e é o que acontece. Né? Se o costume nas igrejas é esse, o futuro desses dirigentes também está marcado. Né? Não sei o qual, mas está. Então no 13, 12 e 13. E dirás perante o Senhor teu Deus: tirei da minha casa as coisas consagradas, e as dei também ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, conforme a todos os teus mandamentos que me tens ordenado, não transgredi os teus mandamentos, nem deles me esqueci. Então, fazendo esse procedimento aqui de recolher os dízimos e devolver a esses 4 fontes, levitas, órfãos, viúvas, estrangeiros, ele estava cumprindo a lei de Deus. Mas a lei de Moisés foi no tempo de Israel. Mas, ainda na lei de Moisés, vamos em Malaquias, onde o dízimo
justificado hoje, no dia de hoje. Malaquias 3,10. Aqui é a fonte de renda das igrejas, né? Aqui eles explicam que se não devolver o dízimo, está roubando e as suas finanças vai ser consumidas, né? Não é isso? Todo mundo sabe disso. Mas tem que observar que quando Malaquias escreveu isso, foi no ano 520. 520. 538, o povo de Israel já era cativo lá na Babilônia. Então fazia 18 anos que não existia templo mais em Israel. Já tinha sido destruído. E só os pobres ficou ali. Esse versículo aqui, que se fala de uma promessa, não é uma promessa. Isso é um alerta pedindo ao povo que voltasse para Deus. Deus estava pedindo ao povo. Eu vou ler o 10, o 7 e depois o 4, versículo 4. Ó. Trazei todos os dízimos à casa de tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ora, não tinha casa mais ali, não tinha templo. Então isso foi escrito ainda no tempo de Moisés e o povo já estava na Babilônia, né? Vamos voltar no 7. Desde os dias de vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos, e não os guardaste. Tornai-vos para mim. No mesmo capítulo. Tornai-vos para mim. Deus está chamando o povo que voltasse para Ele. Voltasse para atender a sua lei. Mas ninguém atendia, né? Desde os dias de vossos pais, vós desviaste dos meus estatutos. Então, desde os tempos dos patriarcas deles, né, já tinha se desviado de Deus. E Deus está pedindo que eles voltem, né? Hoje, nesses tempos de hoje, na lei de Cristo, a devolução do dízimo não está na lei de Cristo, tá? Então, é um costume, né? Não tenho nada contra ninguém, se devolve ou não, mas pela lei, não. Pela lei de Cristo, não. Malaquias 4,4, tá? Não existe dízimo nos dias de hoje. Malaquias 4, versículo 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe. Horebe, montanha, lá no Sinai. Horebe significa montanha. Para todo o Israel, a saber, estatutos e juízo. Isso aqui foi dado para Israel. Estatuto é lei e juízo também é o final da lei, é o resumo, né? Então, o estatuto de Deus, o dízimo, é para o povo de Israel, tá? Mas, a mudança da lei, né? Isso era para o tempo de Israel, que durou 1400 anos. Mas com a mudança da lei, a mudança do sacerdócio, o sacerdócio é doutrina. O sacerdócio do tempo de Moisés era outra doutrina, né? Se recolhia o dízimo. No sacerdote de Jesus, sacerdócio de cristão, não recolhe dízimo. Então, por quê? Houve mudança na lei. Hebreus 7,12. Hebreus 7, versículo 12. Hebreus 7, versículo 12. Hebreus 7, 12. Portanto,
Mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Qual lei? A lei de Moisés parou de existir. Por quê? Porque mudou o sacerdócio, mudou a doutrina e mudou também o sacerdote. Moisés também era sacerdote. Vamos em Hebreus ainda aqui, em 17, 18. Porque ele assim testifica, tu és sacerdote eternamente. Quem é sacerdote eternamente? Jesus agora. Nos tempos de Moisés, havia muitos sacerdotes. Era trocado, porque um morria e colocava outro, morria e colocava outro. Com Jesus não, porque ele assim testifica. Quem testifica? Jesus. Tu és o servo eternamente. Por quê? O precedente mandamento, qual que é o precedente mandamento? O precedente está antes. O precedente mandamento é o mandamento de Moisés, os 10 mandamentos. É abrogado, ou seja, é anulado. Né? Por causa da sua fraqueza, a lei era fraca, né? E inutilidade. Então a lei de Moisés hoje ela é inútil. Né? Ela não tem validade. Porque a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual cheguemos a Deus. Olha, é introduzida uma melhor esperança. Qual? A vida eterna. Por meio dela chegamos a Deus. Por quê? Porque por meio da mudança da lei, nós podemos falar com Jesus. No tempo de Moisés, falava-se com os sacerdotes. Ninguém entrava no lugar santíssimo no templo. Era o sacerdote. Hoje não, com a mudança da lei, é a melhor esperança. Não, aqui 19. Hebreus 7, 19. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e de sorte que, introduzida uma melhor esperança pela qual cheguemos a Deus. Como é que chegamos a Deus? Por Jesus, o novo sacerdote, sacerdote eterno. Né? Hebreus 7, 23, ainda aqui no 7. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, o que eu disse, né? Porque pela morte foram impedidos de permanecer. Por quê? Morriam. Jesus, não. O novo sacerdote, não, ele é eterno. Mas o outro sacerdote foi feito em grande número porque morriam, tinha que ser substituído. Hebreus 7, então Atos 13, 39. Então, o sacerdote agora é o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é eterno, não se troca mais. Vamos para Atos agora, 13, 39. Atos 13, 39. E de todo o que pela lei de Moisés não pudesse ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. Crê em quem? Em Jesus. Então, pela lei de Moisés não era justificado, mas todo aquele que nele crê é justificado, que crê em Jesus. E de tudo o que pela lei de Moisés não pudesse ser justificado, por ele, quem? Jesus. É justificado todo o que nele crê. Então, se crê em Jesus, é justificado. Na lei de Moisés, não. Gálatas 6,2. Como é que se chega, se crê em Jesus? Como é que se chega a Deus? Como está escrito aqui. Gálatas 6, versículo 2. Levando as cargas um dos outros. E assim cumprirei a lei de Cristo. É a nossa lei. É a nossa lei. Mas o que diz a lei de Cristo? Quais são as regras da lei de Cristo? Vamos para 2 Coríntios 9, versículo 7. Agora a lei de Cristo.
A lei de Moisés nada podia aperfeiçoar. Vamos para a lei de... E tinha o dízimo. 9, 7. Lei de Cristo, não. E todo aquele que nele crê é justificado. Então a lei de Cristo diz assim, ó. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, ou por constrangimento, porque tem que fazer, né? Às vezes a pessoa é pressionada, né, para devolver os dízimos no dia de hoje. Se não pagar o dízimo, se não devolver os dízimos, não tem oportunidade, não tem benefício nenhum na igreja. Ou seja, ele é um cliente lá, se deixou de pagar a conta, acabou o crédito. Não é assim? É assim. Né? Vocês também sabem que é assim. Então, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não é dízimo. Dízimo se fala da 10ª parte. Tá? Propôs no seu coração. É a vontade da pessoa. 8.3. Voltando. Porque, segundo o seu poder, e o que mesmo testifica? Quem testifica? Paulo, que está escrevendo aqui. Ainda acima dos seus poderes, deram voluntariamente. Está falando do povo de Macedônia, por onde ele passou. Então, além do que eles tinham, eles deram para Paulo trazer para Jerusalém, em ofertas voluntárias, a vontade deles, acima das posses deles. Né? Não é dízimo. 2 Coríntios 2, 17. 2 Coríntios 2, versículo 17. Como eu disse no início que o ministério aqui, a Igreja de Deus, não recolhe dízimo. Por quê? Paulo está escrevendo aqui aos Coríntios. Porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. Antes falamos em Cristo com sinceridade. Antes como Deus na presença de Deus. Ou seja, não negociamos a palavra de Deus. Falamos a palavra de Deus gratuitamente. Não há devolução de nada, né? de dízimo nenhum. Não negociamos a palavra de Deus. 1 Coríntios 4, versículo 6. 1 Coríntios 4, versículo 6. Quatro, 6. Eu, irmão, quem está falando? Paulo. Apliquei essas coisas por semelhança a mim. É Apolo. Apolo era um auxiliador de Paulo, um pregador também. Por amor de vós, para que em nós aprendais e não ir além do que está escrito. Ou não acrescente nada do que está escrito aqui. Se a lei de Cristo não fala em dízimo, então não coloca dízimo. Né? Porque está acrescentando o que está escrito. Mas, o que ocorre aqui, nessa lei de Moisés, que é certa de recolher o dízimo, também tinha outras proibições, né? Como comer carne de porco. Está na lei de Moisés. O dízimo também está na lei de Moisés. Então, se recolhe o dízimo e come carne de porco e come outros animais que estão condenados por Deus no tempo dos Moisés, como peixe sem escama e marisco, essas coisas, ostras, esse tipo de coisa, então não está cumprindo nem a lei de Moisés e nem a lei de Cristo. Né? É uma coisa, né, sem base na Bíblia. Não atende nenhuma, nem a de Moisés, que recebe o dízimo, que está fazendo hoje, mas come carne de porco. Então está balanceado. Não está de acordo com a lei que está escrita aqui. Quer ver? Eu vou mostrar em Apocalipse 3,16. O que acontece quando a pessoa não tem
um rumo certo, fica em cima do muro. Né? Porque aí não está cumprindo nem a lei de Moisés e nem a lei de Cristo. Porque está recebendo o dízimo e está comendo a carne de porco. Ou outros animais. 3,16. 15. Conheço as tuas obras. Deus conhece o que o povo está fazendo. Que nem és frio, nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Ou seja, ou para de comer carne de porco e recebe dízimo, ou para de receber o dízimo e come carne de porco. Né? Não é frio e nem quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Deus não aprova esse tipo de coisa. Amados, não estou atacando igreja nenhuma, está escrito aqui, pega os versículos que eu disse aqui, leia e confere, tá? Confere. Até a próxima, Deus abençoe todos. Amém.